Boa noite, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui com Leonardo Estopa e mais um Léo Quadrado. Tudo bem aí, Léo? Tudo certinho? Tudo jóia. Então as coisas por aí. Eu estou indo para aquela crise de gripe, porque a minha gripe ela é trimestral, né? Então eu estou indo já para a crise de gripe, um pouco devagar já hoje, mas tá bem. Tá ruim, mas tá bom. Tá sim, tá ruim, mas tá bom. Eu também tô ruim, mas tá bom aqui. Eu tô aqui nesse cenário futurista, que eu tô aqui no estúdio em São Paulo. Hoje já encontrei aqui o Léo Atushi, que hoje não vai poder participar, infelizmente, mas eu tô aqui, espero estar à altura de levantar as notícias para o Léo Estopa comentar. E, bom, pessoal, vamos aproveitar e compartilhar a like, dar joinha aí para gente. Quem puder torne-se membro da TV 247. Quem puder fazer uma assinatura solidária também será super bem-vindo. Léo, hoje a gente tem aí vários assuntos para tratar. Vou botar meus óculos aqui para ficar mais séria e para enxergar também. Logo no começo do dia, né, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, disse que cabe à Secretaria-Geral da Mesa da Casa decidir quem é o líder do PSL, né? A gente está vendo aí essa briga do PSL, né, entre uma ala bolsonarista e uma ala contra o Bolsonaro, né, que é a ala do Bivar, digamos assim, e ele afirmou isso. Segundo Maia, a secretaria vai checar as assinaturas e informar quem é o líder do partido, né? E depois, logo o desenrolar do dia, teve também o Bolsonaro, que retirou a deputada federal Joyce Hasselmann da liderança do Congresso. E vários capítulos dessa briga aí, parece uma novela, só que é uma novela super rápida, né? Não é uma minissérie, é uma novela dessas americanas que duram não sei quanto tempo, mas que também a cada hora acontece uma coisa diferente. Então, a gente vai comentando por partes essa questão enfim, eu tô assim, hoje eu tô sem dormir. Você tá gripado e eu tô sem dormir, porque eu tive que pegar o avião de madrugada, eu tô meio lerda, gente, desculpa aí. Eu queria saber se você quer comentar essa questão da Joyce, né, que sempre foi aliada do Bolsonaro, e hoje ela afirmou que, assim, minha alforria chegou, estava cansada de fazer discursos para consertar as atrapalhadas desse governo. E ela disse também que, segundo a reportagem do Jornal Globo, o substituto será o Eduardo Gomes de Goiás. Mas aí, depois disso, a gente teve outras coisas que aconteceram, mas eu queria que você comentasse primeiro essa questão da Joyce, que era aliada e agora está saindo e está atirando para todo lado. Saindo assim, se desaliando, né? Olha, Daphne, eu tenho interpretações diferentes para esse cenário político. Esse é um cenário realmente muito complexo, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Bolsonaro, quais são as articulações do Bolsonaro, e a gente também não sabe quais são as articulações do próprio PSL. O que eu vejo nesse momento é o Bolsonaro começando a criar uma condição até para um golpe de Estado, até para o tão sonhado fechamento do Congresso. Parece uma coisa estranha, mas não é. O Bolsonaro está expondo o Congresso como sendo inimigo da sociedade, e ele está expondo isso pelo menos para os seus seguidores, para os seus apoiadores. E o fechamento do Congresso, imaginando que o Congresso é um obstáculo caro para quem controla o governo Bolsonaro, o fechamento do Congresso ele é muito interessante para aqueles que controlam o Brasil, ou seja, para os donos do Bolsonaro. Imagine você que para o Congresso aprovar determinada medida, o Congresso custa muito caro, é uma articulação muito grande, é necessário que os milionários comprem muitos deputados. Prova disso é a reforma da Previdência, que a gente consegue perceber que não tem absolutamente problema político nenhum. A questão da reforma da Previdência é somente dados esperando para serem comprados, obviamente, passamos dessa fase, agora senadores esperando para serem comprados. Isso é o que acontece no Congresso. Então, tecnicamente falando, para o Bolsonaro, fechar o Congresso é uma coisa fantástica e pode ser que ele esteja articulando exatamente isso. Porque o Bolsonaro ele começa
a se desconectar de apoios importantes que ele tinha no Congresso. A Joyce, politicamente falando, ela não é absolutamente nada, mas em termos de popularidade, a gente precisa concordar que ela é uma pessoa com uma considerável popularidade no Brasil. Desculpa, eu estou com falta de ar, mas eu vou tentar desenvolver o raciocínio um pouco mais devagar, então eu vou desativar o botão Enéas. Então, a Joyce, ela tem uma capacidade de articulação com os alienados que é uma coisa impressionante. Por que o Bolsonaro faria uma coisa dessa? Ele estaria tentando trocar uma liderança populista, uma liderança popular, por uma liderança política? Lembrando que diferencia a Joyce de uma outra opção é que a Joyce não tem nenhuma capacidade de articulação política, é uma pessoa que não tem noção nenhuma de política, noção nenhuma de economia, noção nenhuma das tramóias que acontecem, ela tem só aquela ideia bem distante, mas não tem o relacionamento necessário para articular. Então, o Bolsonaro troca uma liderança populista por uma liderança política. Isso é estranho, porque no momento que o Bolsonaro tenta trocar um populista por um político, parece que o Bolsonaro vai tentar fazer política. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro começa a se desconectar do seu próprio partido. E é, obviamente, uma coisa, obviamente, necessária essa conexão com a base de apoio dentro do Congresso. O que é de um presidente sem o Congresso? Não é nada. Então, no momento que a gente vê o Bolsonaro brigando com o PSL, o Bolsonaro batendo de frente com vários deputados do PSL, a gente percebe uma possibilidade muito grande do Bolsonaro estar articulando um golpe de Estado, o fechamento do Congresso. Agora, como que viria esse fechamento do Congresso? Obviamente, da desmoralização do Congresso, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora. Claro que a gente precisa avaliar a popularidade dessa atitude. A gente precisa avaliar a aceitação dentro da base de apoio do Bolsonaro. Lembrando, um bolsonarista, em termos de pressão popular, protesto, ir às ruas, ele vale mais do que 1.000 pessoas não bolsonaristas. Então, um bolsonarista bota mais medo do que 1.000 pessoas progressistas ou de esquerda, porque o bolsonarista está lá. O bolsonarista está lá disposto a pegar em armas, o bolsonarista está disposto a ameaçar a família de desembargador, o bolsonarista está disposto a fazer tudo enquanto é tipo de atrocidade para garantir o bolsonarismo. Então, qual que é o detalhe nesse momento? Como que essa proposta de fechamento do Congresso, que já é uma proposta concreta do Bolsonaro, como que essa proposta de um novo governo militar soa para a base de apoio alienada do Bolsonaro? Esse é o detalhe nesse momento. Agora, esse quebra-pau no Congresso, ele resulta em duas coisas. Duas não, ele resulta em uma de duas coisas. Ou um rompimento que vai gerar uma total ingovernabilidade, ou seja, o Bolsonaro cai, porque sem governabilidade, sem apoio no Congresso, ele cai, ele já tem mais de 100 possibilidades de processo de impeachment. Nós estamos falando de um Bolsonaro que já não tem mais aquela questão de que vamos inventar para tirar o presidente. Não, é um Bolsonaro que já deu mais de 100 motivos para um legal de impeachment. A única coisa que segura o Bolsonaro no poder é esse comprometimento do Bolsonaro em entregar o que é dos trabalhadores para os especuladores, entregar o que é dos trabalhadores para as elites, entregar o que é dos trabalhadores para os deputados. Agora o Bolsonaro começa a brigar com deputados, começa a brigar com sua base de apoio, então a gente tem duas possibilidades. Ou o Bolsonaro vai tirar esse intermediário, ele vai tentar fechar o Congresso, ou o Bolsonaro vai partir para uma briga com o Congresso e ele vai cair nessa brincadeira, porque não dá para o presidente brigar com o Congresso dessa forma. Como que a gente vai ter a definição disso? A definição de se a gente vai ou não vai ter golpe de Estado, ela depende do posicionamento dos dois mais importantes grupos que existem no controle da democracia. De um lado, a sociedade, do outro lado, as instituições militares. Se o Bolsonaro tem apoio das instituições militares para um golpe de Estado, e pelo menos os generais que estão no governo já demonstraram esse apoio, estão tuitando aí contra a Constituição Federal, estão deixando bem claro que eles querem sim um Brasil controlado através do desrespeito à Constituição. Quem desrespeita a Constituição na prisão em segunda instância, desrespeita a Constituição também na ideia de um Estado democrático. Pronto. Então, se o Bolsonaro
tem a garantia que ele vai ter esse apoio do resto das Forças Armadas, ele vai partir para um golpe. Se o Bolsonaro não tem essa garantia, existe a possibilidade do Bolsonaro cair. Mas além do golpe vir das instituições militares mais o Bolsonaro, é necessário que exista algum apoio na sociedade. Porque sem apoio na sociedade, o Bolsonaro vira um ditador e as coisas ficam difíceis para o Brasil ao redor do mundo. Como que o Bolsonaro vai fazer para manter um pouco de ar de democracia dentro de uma ditadura? Através da sua base alienada. Mas a pergunta básica que a gente tem que fazer nesse momento, suponhamos que o Bolsonaro parta para um golpe de Estado e consiga realmente realizar um golpe de Estado, a gente sabe que vai ser, dentro da base de alienados, uma alforia ou uma euforia nos próximos meses, mas o Bolsonaro não vai conseguir entregar prosperidade, crescimento econômico e felicidade para sua base de aliados, o que significa que vai ser mais uma mentira que tem perna curta. O que acontece hoje no Congresso, Daphne, é exatamente isso. Hoje nós estamos vendo a mentira sendo devorada, a mentira do apoio ao Bolsonaro, a mentira do fake news durante as campanhas, tudo isso está ruindo nesse momento, e é isso que faz a Joyce pular para um lado, todos os apoiadores do Bolsonaro, é Carla Zambelli correndo para um lado, é Joyce correndo para o outro, PSL totalmente desgovernado. Por quê? Porque quando você edifica em terreno frágil, a tendência é você ter que lidar com a queda do edifício em algum momento, e é o que está acontecendo. O PSL e o Bolsonaro edificaram no terreno da mentira e agora é hora de ruir. O detalhe é os escombros, né, os escombros. Onde vão ficar os escombros desse edifício que está ruindo? Será que eles vão tentar recuperar, custe o que custar, inclusive a democracia? Mais importante, tudo bem, a gente sabe que lá no topo das Forças Armadas existem pessoas que estão dividindo o patrimônio nacional e estão dispostas a participar de mais um desrespeito contra a população brasileira. O detalhe é o seguinte, e o resto das Forças Armadas? Porque um ou outro general não significam Forças Armadas. Né? Então, Léo, segura aí. Completamente legal, a gente pode ter, inclusive, as Forças Armadas se dividindo e o bolsonarismo caindo. Segura esse comentário aí das Forças Armadas, que ele é muito importante. Sobre a Joyce, eu queria também dizer que a Joyce ela tinha pretensão de ser candidata a prefeita e está numa briga também com o Dória, e o Bolsonaro parece que se bandeou para o lado do Dória. Então, talvez isso também seja algum motivo aí, né? Mas sobre esse comentário que você falou, se você quiser depois comentar a respeito da Prefeitura de São Paulo, fique à vontade, mas você está falando dos militares e de um golpe, né? Então, ontem a gente viu o Vilas Boas, que soltou um Twitter intimidando o Supremo Tribunal Federal, né? Com essa possibilidade de julgar ou não a prisão após condenação em segunda instância, e hoje foi o general Carlos Alberto Santos Cruz que soltou um Twitter. Ele disse assim, olha: democracia se faz com instituições fortes e valorizadas. O STF não pode viver nesse limite perigoso, sem a consideração do povo brasileiro. Isso é um grande risco para o país em todos os aspectos. Nesse momento, compete ao STF a sua própria valorização. Então, assim, ele também, então, reforçou o coro da intimidação, né? O que você acha desses dois, né? Tanto o Vilas Boas quanto o Carlos Alberto Santos Cruz, que já foi ministro do Bolsonaro, né, Léo? Olha, Daphne, claro, eles têm o posicionamento político deles, e o posicionamento punitivista é uma coisa muito confortável para os militares, principalmente porque a tendência, a da militar ser punido é muito pequena. Então é muito fácil, Daphne, para o filho do juiz ser punitivista e falar que é bandido na cadeia, porque ele pensa, olha, o meu pai tem influência e mesmo que eu não vá ser julgado pelo meu pai, pelo óbvio interesse da parte, eu vou ser julgado por um outro juiz que é amigo do meu pai. Então, uma coisa é você ser uma pessoa comum, outra coisa é ser um Thor Batista. Então, vamos cair na real. Os generais, eles podem ser punitivistas, e principalmente numa situação como essa. E admira muito o Vilas Boas estar nessa luta incessante contra o ex-presidente Lula, porque o Vilas Boas ele veio para o Exército, para o comando do Exército, durante o governo da Dilma. Então,
eu fico tentando imaginar o que acontece nesse momento com Vilas Boas, e eu tenho, Daphne, várias especulações mentais que me levam no sentido de pensar, olha, o que será que está acontecendo com Vilas Boas? E dentro das minhas especulações, eu penso no seguinte: primeiro, o brasileiro, e eu não falo isso como crítica, eu falo isso como fato, o Vilas Boas, ele é vítima de uma doença degenerativa, e uma pessoa, quando ela se vê numa situação como essa, ou seja, caminhando para os últimos dias, ela pode ter vários comportamentos. Ela pode ter um comportamento no sentido de querer se vingar da sociedade que fica, olha, já que eu estou morrendo, eu quero ver essa sociedade toda levando ferro, como ela pode ter uma visão completamente boa para a sociedade, falando, olha, eu quero fazer o melhor. Eu não sei o que acontece na cabeça do Vilas Boas, e no meu caso, que eu tenho uma convicção muito grande que a facada foi fake, se a facada foi fake, o Bolsonaro foi operado por câncer, o Bolsonaro também já não tem mais aquela certeza que ele vai viver muitos anos. O que eu consigo perceber hoje é que decisões importantíssimas do STF estão sendo tomadas através de ameaças de pessoas que não acreditam que vão estar nesse planeta por muito tempo. E a pergunta básica que eu faço hoje é: será que as pessoas no Brasil perceberam que o STF está acovardado por ameaças de um general que tem uma doença degenerativa? Será que as pessoas perceberam que hoje o Brasil está sendo entregue por um presidente que pode estar em fase terminal de câncer e por isso não tem absolutamente nada a perder, não está nem aí para o que vai acontecer no futuro? Outra coisa, que é uma coisa muito conspiratória para imaginar o que faria um general Vilas Boas, através de uma indicação do governo da Dilma, trair de uma forma tão intensa e tão profunda assim o campo progressista. E a única coisa que eu consigo pensar nesse momento, Daphne, é que talvez exista algum tipo de chantagem. A gente sabe, e aí eu ligo a luzinha da teoria da conspiração, tá, pessoal? Importante que vocês entendam que nesse momento eu estou falando coisas que não são provadas cientificamente, mas são discutidas fora da academia. Existem várias doenças, Daphne, cuja cura não é lucrativa para a ciência, e exatamente porque a cura não é lucrativa para a ciência, essas doenças são mantidas. Nenhum laboratório investe na cura, ou muito pelo contrário, existem doenças que o tratamento é tão lucrativo que eles preferem esconder a cura. São várias pessoas que acreditam que já exista a cura para o câncer, são várias pessoas que já existem, que acreditam que exista a cura para a AIDS, mas os laboratórios escondem essa cura porque é mais lucrativo tratar das pessoas e ir recebendo dinheiro por causa do tratamento. E dentro da minha teoria da conspiração, de imaginar o que leva o Vilas Boas a fazer isso, eu consigo imaginar até a possibilidade dele estar sendo chantageado com coisa do tipo: olha, se você continuar do nosso lado, a gente vai te dar esse remedinho aqui, vai prolongando sua vida, e se tudo der certo, você vai receber a cura, porque parece um roteiro de filme, né? Se alguém quiser me contratar aí para escrever roteiro de filme, eu estou disponível, mas não tem uma outra explicação para uma pessoa assumir um caráter traidor tão grande como o Vilas Boas, porque imaginar que o Vilas Boas não sabe da verdade do que está acontecendo é mentira. Agora, ver uma pessoa que tem uma doença degenerativa assinando por baixo da entrega da nacional, um cara que vai ficar conhecido como sendo um ex-diretor do Exército Brasileiro, que entregou o Brasil para os Estados Unidos. Imagina que, olha, na história das Forças Armadas, Daphne, até durante o golpe militar, a gente tem todo um histórico de briga das Forças Armadas contra uma possível invasão dos Estados Unidos. A gente tem todo um histórico das Forças Armadas lutando desesperadamente contra os Estados Unidos tomarem a Amazônia de uma forma ou de outra, tomarem o controle da produção energética brasileira, e de uma hora para outra a gente tem um general que quer escrever o seu nome do lado do entreguismo. Muito estranho. Tem que ter alguma chantagem no meio disso. Não é tão fácil de engolir. Então, a dúvida aqui, se ele está, você falou aí, ele está com uma doença muito grave e o Bolsonaro também pode estar com câncer terminal. Não seria ao contrário? Eles não deveriam estar querendo acertar, já que querem ir para o céu? Ou quando as pessoas estão assim perto da morte, elas não tentam se redimir, tipo...
aquele cara lá das Alagoas, agora me fugiu o nome, que era maior safado durante a ditadura militar e depois foi chamado de, na época da abertura, ai meu Deus, foi o Tony Vilela, entendeu? Que ficou Depende, Daphne, você falou uma coisa muito interessante, depende, olha, se a gente parte para a teoria de que muitas doenças que hoje são tidas como doenças sem cura, elas na verdade possuem uma certa cura dentro de um certo controle, a doença que o general Vilas Boas tem, ela é tida como uma doença degenerativa irreversível. Mas ele sabe muito bem que várias doenças já possuem uma forma de cura e essa forma de cura é controlada pelos grandes laboratórios. Coincidência ou não, a maioria dos grandes laboratórios são de capital de Israel. E a gente tem hoje no Brasil essas pessoas como o Bolsonaro parecendo que estão sofrendo de doenças graves, doenças terminais, e com uma ligação muito grande com Israel. Eu não duvido que o que está acontecendo nesse momento, Daphne, é uma troca de um sonho pela cura, pela postura desse general, do Bolsonaro, porque, olha, tudo bem, o Bolsonaro, a gente ainda tem uma forma de entender o porquê que o Bolsonaro foi para uma direção tão antinacionalista. Olha, Bolsonaro ser antipetista é uma coisa, né? Ele perseguiu Lula, tudo bem. Agora, o Bolsonaro ser contra a soberania nacional, entrar nessa onda de entreguismo, tem que ter um motivo muito grande para isso. Tudo bem, está sendo prometido aí para a família dele, obviamente, aquilo foi prometido para a família do Fernando Henrique, né? Um patrimônio que eles não vão conseguir gastar para o resto da vida. Mas será que é só isso? Será que não seria mais fácil? O Bolsonaro foi trazido para a presidência do Brasil como sendo uma esperança de retomada econômica e etc. Se o Bolsonaro soubesse aproveitar isso, ele teria se tornado um rei no Brasil. No entanto, ele está entregando o Brasil para os Estados Unidos. Tem que ter uma coisa muito forte contra o Bolsonaro, ou para o Bolsonaro realmente estar tomando essa postura, como, por exemplo, uma doença terminal, e nessa doença terminal uma promessa de cura. Olha, aqui no hospital tal a gente tem a cura, só que ela é reservada para quem está do nosso lado. Da mesma forma, o Vilas Boas. Eu não consigo entender por que realmente uma pessoa que tem uma doença dessa parte para uma luta contra a sociedade, uma luta contra os mais humildes, uma luta contra o próprio país. Tem uma certa revolta contra aquele país. Não tem o camarada que se suicida, Daphne. O cara que se homem-bomba, estão falando aqui. É um atentado, suicídio. O cara pensa, já que eu vou levar um monte comigo. Não sei. É muito louca esse raciocínio, mas eu não consigo entender o que leva pessoas nesse estado de saúde a tomarem atitudes para serem lembradas para o resto da vida como pessoas que destruíram toda uma nação, como eles estão fazendo hoje. É verdade. Eu acho que é em troca de dinheiro, mas, enfim, não posso provar. Deixa eu ler aqui os comentários, Léo. O JJ Moura, então, boa tarde, JJ Moura, Gilberto Brasil, Rogério Matuque, meu amigo, amanhã tem uma live aqui, uma entrevista com o Rogério Matuque, imperdível, às 4 horas, ele vai contar pra gente como é que ele está fazendo esse trabalho, porque o Rogério, ele tem um canal que ele grava todos os atos aqui em São Paulo, então muito legal o trabalho do Rogério, a gente está trazendo ele aqui. Joselito Soares da Silva diz que tudo isso é para desviar a atenção do povo, estava se referindo à briga lá do PSL. Boa tarde, Diana de Castro, a Diana Freis, Thaís Marchiori, diz, não tem prova, não tem crime, Lula livre. A Maria Silva diz que é o programa dela favorito, que o Atu está faltando muito, está querendo que eu fique definitiva. Eu sou a definitiva, a pessoa definitiva que substitui o Léo quando o Léo precisa sair. Então, vou estar sempre aqui toda vez que o Léo estiver ocupado. O Léo é muito ocupado, né, gente? Primeira suplente de Daphne. Eu sou a primeira suplente. A primeira então, suplente. Aquiles é o segundo suplente. O Aquiles é o segundo, porque às vezes eu também não posso, porque, enfim, tem outras atividades, aí o Aquiles vem. A Luciana Escobar joga aqui uma pergunta interessante. Quem vai financiar o golpe do Bozo? O capital financeiro aqui não é. Aí o Rogério Matuque diz aqui, esses caras, Bolsonaro, Dória e adjacentes, estão sempre juntos, só disfarçam que não estão por vezes para que falemos sempre deles.
Deixa eu ver se tem mais. O Olair Severo mandou um superchat aqui para a gente. Um golpe militar levará à derrocada econômica, moral e civilizatória. Não durará nem 5 anos, e depois disso os militares estarão desmoralizados por décadas. A Sônia Mourão disse que acha que o Vilas Boas deveria ficar de boca fechada, eu também acho. A Lita Lula diz, tem outra explicação, ele não é traidor, sempre soube o que queria quando entrou levado por Dilma, né, falando do general. Só camuflou naquela época, muito bom comentário. E o Cláudio Cunha diz, eles seguem ganhando, STF vai manter Lula preso. Exatamente, a gente já vai falar disso. Léo, a gente está aqui meio apertado do tempo e a gente nem começou a falar as coisas que a gente tinha que falar realmente, né? Então, só para atualizar o pessoal, então depois o delegado Valdir, que foi mantido como líder do PSL na Câmara, afirmou em áudio que pretende implodir Jair Bolsonaro. Não sei se o Léo está sabendo dessa notícia, mas a gente pode passar rapidamente, só dando aqui o panorama da briga do PSL, né? E a deputada federal Bia Kicis foi destituída da presidência do diretório do PSL do Distrito Federal, ela que é tão aliada ao Bolsonaro, né? E esse movimento que aconteceu nessa briga interna, enfim, ela é a mais chegada, ela foi destituída aí pela ala não bolsonarista, ela é da ala bolsonarista. Então, mais um capítulo dessa briga aí do PSL. O presidente nacional, o Luciano Bivar, também destituiu o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro das presidências estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente. E depois disso, só para passar aqui, tá, Léo? Porque agora eu acho que a gente já deveria entrar na questão do Supremo, que está, não sei se já terminou essa altura, mas estava aí julgando as ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs 43, 44 e 54, que questionam as prisões após condenação em segunda instância, né? O relator é o Marco Aurélio. E o tema de fundo das ações é o chamado princípio da presunção de inocência, de acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, né, destacando as ações. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu vi um pedacinho, por exemplo, que o Cacai, que está lá defendendo a Miticuri, né? Acho que é assim que fala, cobrou que se faça a Constituição, e o Zé Eduardo Cardoso também. E tem aqui também a posição do Marco Aurélio, que disse a Toffoli que é inconcebível a visão autoritária e totalitária do Supremo. Então, Léo, passo para você comentar esse julgamento aí do STF. E se ainda quiser falar alguma coisa da briga do PSL, vamos lá, fica à vontade, que daqui a pouco a gente vai entrar no nosso mais importante assunto. Sim, Daphne, eu estou esperando, obviamente, né, todo mundo está esperando, o 247 traz que o Marco Aurélio prevê 7-4 contra a prisão após segunda instância. Eu não vejo, nesse momento, a prisão em segunda instância, né, interessante nem para o sistema, porque hoje a prisão do ex-presidente Lula é o maior incômodo para a própria Lava Jato. Então, se tem uma coisa que nós temos hoje no Brasil, é um acordo entre o próprio Poder Judiciário, a parte podre do Poder Judiciário. Nós temos um acordo nessa parte podre do Poder Judiciário e um acordo também com a Lava Jato, né, obviamente uma parte podre do Ministério Público, de que não vale a pena manter o Lula preso. Eles estão fazendo de tudo para tentar tirar o Lula da cadeia. E isso é um golpe na democracia, porque eles vão tirar o Lula da cadeia através dessa visão de que após a segunda instância não pode ter prisão, para não julgarem a suspeição do Moro. Então eles vão estar barrigada na suspeição do Moro. Então, nesse momento, o STF, ele julga essa questão da segunda instância para não ter que julgar o Sérgio Moro. Então eu vejo uma possibilidade muito grande do STF realmente derrubar a prisão após a segunda instância. Porque, vejam bem, o STF ele tem que decidir alguma coisa.
Se ele decide que o Moro é suspeito, o STF derruba imediatamente as eleições de 2018. Se ele decide que o Moro é suspeito, ele tem que dar uma solução pro Moro, porque o Moro cometeu crime. Então, é mais fácil o STF fazer o que ele fez a respeito da questão da legalidade do impeachment, ele ficar dando barrigada e nunca julgar o caso. Então, para não ter que julgar a suspeição do Moro, para não ter que julgar os outros casos relacionados à prisão do ex-presidente Lula, eles vão julgar essa questão da segunda instância. Agora, olha que interessante. O ex-presidente Lula, ao ser julgado como sendo possível de libertação, ou seja, não possível de prisão após a segunda instância, o ex-presidente Lula vai para casa. Mas ele vai para casa com uma coleira no pescoço, porque quando o STF quiser, ele condena o Lula em última instância e o Lula volta para a cadeia, só que dessa vez condenado em última instância. Então, o que está acontecendo agora, essa questão da prisão em segunda instância, enquanto muitos acreditam que é uma grande oportunidade para o Lula ir para casa, não. Isso é uma oportunidade do ex-presidente Lula parar de incomodar o sistema com a Vaza Jato, é uma oportunidade para o ex-presidente Lula ir para casa condenado, é uma oportunidade para o ex-presidente Lula parar de encher a paciência da Lava Jato. E aí o apelo popular cai. Então eu acho que esse julgamento no STF, ele vai resultar sim, que é a questão da prisão após a segunda instância. Uma coisa que é importante dizer, Daphne, que ainda que o sistema não queira a prisão do ex-presidente Lula, há um desespero muito grande, que a gente percebe que o sistema se divide. Tem essa parte do sistema que quer manter o ex-presidente Lula preso e fica desesperada, criando loucuras como dizer que todos os criminosos do Brasil serão libertos, né? Mais ou menos 350 bilhões de criminosos serão colocados nas ruas após essa decisão, imediatamente. Não vai ter nem espaço nas ruas, vai ter criminoso para todo lado, vai ser igual zumbi, né? Que isso é a visão do antagonista. Agora, existe essa outra parte que entende essa necessidade realmente de estancar a sangria da Vaza Jato. E é importante dizer que essa parte que está com medo da libertação do ex-presidente Lula é de um problema político direto que o ex-presidente Lula representa. Olha, então a gente pode dividir que hoje a política do Poder Judiciário, ou seja, a Vaza Jato e a Lava Jato, ela quer o Lula liberto em segunda instância, ela quer essa votação. Agora, a política do PSDB, o antagonista, a Rede Globo, eles não querem o Lula liberto. E é muito óbvio entender. Veja bem, o Lula liberto após essa decisão, ele consegue eleger várias pessoas, inclusive nas eleições para prefeito. O apoio do Lula nas eleições para prefeito vai conseguir tirar muita gente do PSDB do poder. O apoio do ex-presidente Lula nas próximas eleições é uma coisa que pode ser controlada. Eles podem libertar o Lula agora para poder estancar a sangria da Lava Jato e da Vaza Jato e prender o Lula novamente quando chegar as eleições de 2022, se tivermos eleições em 2022, né? Que isso é muito importante. Porém, a gente tem um desespero muito grande dentro do PSDB. O antagonista está desesperado, então fica criando essas loucuras que toda a população carcerária do Brasil e do mundo e de Marte e de Júpiter será liberta após essa decisão a respeito da prisão em segunda instância. Então é uma coisa, nesse momento, que não deve ser comemorada. É uma forma de estancar a sangria, é uma forma de acabar com todo o apelo que foi criado ao redor da prisão do ex-presidente Lula, e aí manter o Lula como sendo um preso político dentro de casa. É o que eu consigo ver nesse momento. Mas há a possibilidade, sim, de cair a prisão após segunda instância. Ela já foi usada para aquilo que ela era necessária, que era interferir no processo eleitoral de 2018, agora ela tornou-se desnecessária e ela pode cair. Concordo com você em tudo, Léo, é isso aí, se soltarem, né, vão soltar de uma maneira que seja pior para o Lula, na verdade, que seja para enfraquecer esse Lula livre, que a gente quer dizer pior para o Lula, nunca é pior do que estar na cadeia, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, vai ser de uma maneira para beneficiar a eles sempre, né? Eles não fizeram esse jogo todo sujo até agora para entregar de mão beijada e resolver a respeito da Constituição, né? Eu tenho alguns comentários aqui importantes para ler, só um minutinho. Queria dar uma boa noite para a Rosa Cavalcante, companheiríssima. O Alessandro Nunes Ferioto Pires deu aqui um superchat para a gente. Vocês realmente acreditam que cumprirão a Constituição? Meus 24 anos de TJ São Paulo garantem que não respeitarão a Constituição. O Deep State manda os Brasis
obedecem. E a Magda Famil também mandou um superchat. Obrigada, Magda. Emocionante a articulação das entidades jurídicas hoje em defesa constitucional da presunção de inocência no STF. Magistrais, juristas sem complexo de vira-lata. O STF vai ouvi-lo? Pois é, o STF vai ouvi-los? É uma boa questão. Eu ouvi também, Magda, e fiquei... teve o Lênio Streck também falou, no Cacai, teve o Zé Eduardo Pouso, assim, outros também falaram muito bem, mas a gente sabe que aquilo ali tem essa falação, esse blá, 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 e eles vão obedecer se eles acharem que é legal para eles, assim, não para o Lula, né? Deixa eu falar, você quer comentar o superchat, Léo? Eu quero fazer um comentário paralelo, porque as pessoas, quando a gente fala essa questão do que é, infelizmente, o Poder Judiciário julgando aquilo que são os seus próprios interesses, nesse caso aí, o Poder Judiciário, através do STF, julgando a questão da segunda instância para não ter que julgar a suspeição do Moro, ou seja, eles estão fazendo um trabalho mais leve para que esse trabalho mais leve possa livrá-los do trabalho mais pesado. A gente precisa dizer que o Poder Judiciário ele está sempre alinhado com o poder financeiro. Isso é muito importante. Nós, brasileiros, nós temos um costume triste, tá, Daphne, de simplesmente esquecermos as coisas após um determinado tempo. A gente coloca uma pedra e esquece aquilo. Não sei se vocês se lembram disso, mas poucos atrás, a gente teve um dos maiores crimes ambientais da história da humanidade aqui em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Uma barragem que foi construída fora dos padrões necessários para conseguir segurar o rejeito de minério. Essa barragem se rompeu. O rompimento dessa barragem causou, além da morte de muitas pessoas, causou a inutilização do solo brasileiro em vários pontos, causou a morte do Rio Doce. Toda essa desgraça que repercutiu na vida de muitas famílias brasileiras, ela foi notícia durante um mês, depois foi caindo, e hoje, olha, pasmem, quem ganha na justiça, infelizmente, é a Samarco. Ou seja, a empresa que cometeu o crime ambiental, ela tem vencido na justiça constantemente. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, essa tendência de esquecermos das coisas que passaram. Então, eles, por causa da morosidade do Poder Judiciário, o que acontece? Quando acontece um acidente como a empresa, um crime ambiental como uma empresa gigante como a Samarco, como a Vale, a tendência natural é eles iniciarem um processo de apaziguação, e durante esse processo de apaziguação acontecem coisas que as pessoas batem palmas. O juiz bloqueou tantos bilhões da Vale, olha que coisa linda. Passam um mês, o juiz libera esses recursos e a partir daí começa uma batalha judicial de um povo que foi esquecido, de um povo que não está sendo mais observado pela imprensa, esse povo só tomando pancada. A gente pode dizer que quase todas as decisões do Poder Judiciário mineiro, no caso da Vale, tem beneficiado a Samarco. No caso da Samarco, tem beneficiado a Samarco. E o povo humilde, o povo pobre, que perdeu casa, que perdeu familiares, que perdeu área de cultivo, o povo que hoje mora ao redor de um rio contaminado com metais pesados. Um ecossistema que nunca mais será o mesmo. Várias cidades que tiveram que fazer reforma nas estações de tratamento, ou seja, um desastre, um crime ambiental que causou um prejuízo gigantesco para toda uma sociedade, ele simplesmente foi esquecido porque a população não fala mais nele. A população não fala mais nisso, o Poder Judiciário já pode dar todas as decisões a favor, obviamente, do mais rico, a favor do mais forte. E sabe o que está acontecendo, Daphne? Só para você ter uma ideia de como o Poder Judiciário brasileiro envergonha o povo brasileiro, os brasileiros estão procurando reparação judicial lá na Inglaterra. Pasmem. Como não é possível imaginar a possibilidade de um juiz ser honesto dentro do Brasil, me desculpem os juízes honestos, mas eu estou dizendo imaginar a possibilidade, os brasileiros prejudicados pela Samarco e pela Vale dentro do Brasil, eles estão procurando socorro fora do Brasil. Olha que loucura, os brasileiros estão processando a Samarco e a Vale na Inglaterra, porque dentro do Brasil, os brasileiros sabem que o poder da Samarco e da Vale é tão grande que o juiz vai sempre decidir a favor da Vale e da Samarco. Então, nesse momento, é importante que o brasileiro reflita sobre o que está acontecendo,
para que os julgamentos aconteçam de forma justa, os julgamentos que deveriam acontecer no Brasil agora estão sendo levados para fora do Brasil. Isso é uma vergonha. Eu divulguei, só para concluir, Daphne, eu divulguei uma notícia a respeito disso acontecendo na Nigéria, e eu não imaginava que até isso o Brasil copiaria da Nigéria. A gente não ter um judiciário imparcial, a gente tem um poder judiciário que trabalha para as mineradoras, que trabalha para as grandes empresas, e o povo que está sofrendo no Brasil ter que, infelizmente, acionar essas empresas na justiça fora do Brasil, porque o nosso poder judiciário não é de confiança. Isso é muito vergonhoso, isso fere demais aquilo que a gente sonhava ter, que era o Estado Democrático de Direito. Eu só ia comentar que para você entrar com uma ação no exterior custa muito dinheiro, né? Isso aí, quem vai entrar, tem que entrar todo mundo junto, e é um custo muito grande, né, Léo? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários para a gente poder dar uma boa noite para o Rogério Tablian, que tem um canal também no YouTube. O Washington França diz: no grampo de Dilma, Lula disse: temos um Supremo acovardado, e é o que está acontecendo. Exatamente. A Júnia lá diz: o filme Amigo do Rei fala sobre esse crime. Ô, Léo, agora a gente vai passar aqui para um último assunto, que é o Bolsonaro suspendeu a indicação do Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né? Eles estão vivendo essa guerra no meio do PSL aí, uma guerra interna. Como eles estavam tão fracos, né, eles suspenderam essa indicação. Interlocutores diretos de Eduardo afirmaram zero a chance de Bolsonaro enviar uma indicação em 2019. Quer comentar isso, Léo, por favor? Sim, isso me alegra no sentido de que parece que o Sérgio Moro vai ter uma certa dificuldade para entrar no STF. Não me incomoda em nada o Eduardo Bolsonaro na embaixada nos Estados Unidos. Eu acho até interessante, porque todas essas coisas que podem ser revertidas, tudo que tem jeito de consertar depois da saída do Bolsonaro, eu até gosto que o Bolsonaro faz, porque assim as pessoas conseguem perceber o time. Isso é muito importante. Agora, vamos cair na real. Enquanto o Bolsonaro pirraçar o Congresso, o Bolsonaro vai tendo dificuldades no Congresso. Agora volto a dizer sobre o grande problema que a gente tem. Dentro do bolsonarismo começa a nascer ainda mais aquela percepção de que o Congresso é um obstáculo. E vamos lembrar, pessoal, o Hitler conseguiu dissolver o Congresso com apoio público. O Hitler conseguiu dissolver o Congresso com apoio público. Não duvidem vocês que o Bolsonaro consiga aproveitar desses obstáculos que ele está tendo no Congresso exatamente para conseguir dissolver o Congresso. Eu acho que se o Congresso realmente quer bater de frente com o Bolsonaro, o Congresso tem que afastar o Bolsonaro de uma forma urgente. É pegar, entrar, iniciar um processo de impeachment, votar isso nas próximas semanas para o Bolsonaro perder imediatamente seu poder institucional, que aí o Mourão entra como interino, mas antes um Mourão como interino, sem essa intenção de dar um golpe de Estado permanente, do que um Bolsonaro que agora se vê cada vez mais acuado e pode realmente partir para o golpe. Porque se o Congresso continuar cutucando onça com vara curta, esse Congresso pode ser fragilizado. É importante. O Congresso precisa perceber que o Congresso está mais desmoralizado entre os engajados políticos do que o Bolsonaro. E eu falo com outras palavras. O Bolsonaro tem mais moral com os engajados políticos do que o Congresso Nacional. Então, se hoje os engajados tiverem que ir para as ruas para pedir o fechamento do Congresso, eles vão. Então, é importante que o Congresso não deixe esse engajamento crescer. O Congresso o Brasil deu muito espaço para o fascismo crescer e o Brasil não percebe a importância de lutar contra o fascismo agora. Tem muita gente, Daphne, curtindo o crescimento do fascismo. A imprensa aliada pensa, olha que beleza, a gente está ganhando muita grana com o Bolsonaro. A imprensa da oposição pensa, olha que beleza, o Bolsonaro está fazendo tanta coisa errada que a gente tem muita coisa para falar. Da mesma forma, políticos aliados, olha, vai rolar emenda parlamentar demais. Políticos da oposição, não, vamos perturbar e vamos deixar ele fracassar. Que na próxima eleição a gente volta. Olha, vocês não sabem se pode ter próxima eleição. Não continuem testando a possibilidade de articulação Estados Unidos. É importante que os congressistas brasileiros, que os jornalistas brasileiros, é importante que as pessoas no Brasil entendam que não se trata de uma brincadeira com o Bolsonaro bobão.
Hoje o que está acontecendo é uma articulação que está contando com a inteligência de grupos de poder dos Estados Unidos. Não menosprezem a capacidade dos Estados Unidos articularem um golpe dentro do Brasil. Caçem o Bolsonaro agora ou calem-se pelo menos por 20 anos. Importante, pensem bem, vocês não vão conseguir continuar cozinhando o Bolsonaro, achando que vão crescer politicamente, metendo pau no Bolsonaro. A imprensa, ainda que seja a imprensa aliada, no momento que o Bolsonaro trouxer um novo AI-5, a imprensa aliada torna-se desnecessária, porque a imprensa aliada ao Bolsonaro só é necessária enquanto houver a imprensa de oposição. No momento que o Bolsonaro trouxer leis para acabar com a imprensa de oposição, não tem nada para contradizer, a imprensa aliada torna-se desnecessária. Então, não tem uma percepção a respeito dos próximos eventos, não tem uma percepção a respeito de que já deu. Olha, políticos, já pegou emenda demais. Olha, imprensa, já ganharam dinheiro demais. Banqueiros, já deu muito lucro. Vamos voltar para o normal agora. Vocês já conseguiram reverter a riqueza para vocês. Tem mais de 20 anos agora pela frente para que os brasileiros voltem a 2014. Parem por aí, não precisa continuar, porque olha, pode chegar num ponto irreversível. Opa, tô. Você travou, Léo. Será que eu travei? Não travei não, Nair Reis está falando, Léo Estopa viaja legal, então eu acho que deve ser aí dentro do escritório, que deve ter dado uma travada, mas eu acho que a minha viagem deve ter chegado na galera aqui. A gente já deu um panorama legal das notícias de hoje. Queria pedir para o pessoal, deu uma travadinha assim, agora eu estou olhando aqui no meu celular, mas foi super rápido, 2 segundos. A gente tem 5.500 pessoas assistindo, então quem puder, gente, deixa um joinha aí, quem puder tornar-se membro também da TV 247, é muito bom para a gente. Quem puder ainda fazer uma assinatura solidária é muito melhor ainda, né, porque é uma maneira mais legal de apoiar a gente, mas quem não puder, só deixa o joinha que também está valendo. Bom, enfim... a gente já passou aqui, eu só queria lembrar uma última coisa, acho que Léo também concorda, que a próxima manifestação que está marcada aí, grande, de uma manifestação nacional, é o aniversário do Lula, no dia 27, então todo mundo, dia 27, quem puder, vá para Curitiba, que vai ter aniversário do Lula lá, mas mesmo quem não puder, de alguma forma, não possa ir de jeito nenhum, vai ter o Lula Day no mundo inteiro, está sendo marcado esse Lula Day, então em todo o Brasil e em todo o mundo vai ter manifestação, então é muito importante as pessoas irem manifestar pela liberdade do Lula, que afinal de contas é a nossa democracia que está lá aprisionada. Se por um acaso acontecer do Lula ser libertado até lá, o que eu não acredito, a gente vai comemorar o Lula onde ele estiver, né? Comemorar o aniversário do Lula onde ele estiver. Léo, é isso. Você quer deixar o último recado, chamar para sua live aí às 10h30? Daphne, eu quero sim agradecer as pessoas que estão participando. Eu, por causa do estado avançadíssimo de gripe que eu estou vivendo hoje, eu imagino que, assim, eu vou me dopar de remédios, eu imagino que eu não vou conseguir voltar às 10h30. Eu imaginava que eu nem ia conseguir terminar o programa hoje, mas eu queria deixar um recado, sim. Normalmente, os que acompanham às 10h30 sabem que eu estou sempre indicando escolas, eu estou sempre convidando as pessoas para fazerem cursos, e eu queria dar uma dica para vocês do seguinte: eu descobri que tem uma instituição que emite certificados ilegais, e eu descobri isso da pior maneira possível. Eu tenho um certificado dessa instituição, eu descobri que o certificado é ilegal. Então eu queria conversar com vocês que estiverem pensando em fazer qualquer curso, que fujam dessa empresa Grupo Educa Mais, né? Eu quero até colocar aqui a logozinha do Grupo Educa Mais, por quê? Porque tem outros Educa Mais aí que não tem nada a ver com a história, né? Eu não vou conseguir focar mais certinho não, mas tá aqui, ó, Educa Mais. Fujam dessa instituição, pessoal, a dica que eu dou para vocês, porque vocês podem passar aí por um percurso de 1 ano, 1 ano e meio, fazendo um curso de pós-graduação, um curso técnico, e depois esse certificado não ser aceito. Então, se vocês tiverem amigos que estão dispostos a fazer uma pós-graduação, estiverem comentando que vão fazer uma pós-graduação, alertem para que fujam dessa instituição. O certificado
pode não ter validade depois de concluído. Eu estou falando isso exatamente, Daphne, porque eu sugiro constantemente nas minhas lives à noite que as pessoas aproveitem esse momento de crise para fazerem cursos, e agora descobrindo que uma instituição emite certificado ilegal, é importante avisar para as pessoas fugirem dessa educação, dessa instituição. Então, pessoal, Educa Mais EAD, ou então Grupo Educa Mais, fujam, porque vocês podem, infelizmente, passar por um período aí de frustração. Então, muito obrigado. Se eu não conseguir voltar hoje mais tarde, eu volto amanhã com o programa Léo ao Quadrado. Valeu, Daphne. Valeu, Léo. Tchau, até mais.